minhas ovelhas. Apacentai minhas ovelhas. Apacentai minhas ovelhas. Volto logo, não tardarei. Esse amor de Deus, desde o início do nosso congresso, tem feito de nós uma obra nova, não é verdade? Tem feito de nós algo novo. Quem aqui já sentiu, até agora nesse congresso, que Deus fez algo novo na sua vida? Levanta a mão. Cristo fez e está fazendo em nós uma obra nova, amém? Cada testemunho que nós temos visto, já vimos testemunhos das universidades renovadas, testemunhos do Ministério das Crianças, dos nossos missionários, e isso vai modificando o nosso coração, enchendo ele, inflamando ele de uma vontade também de fazer a diferença, não é verdade? Isso é Deus fazendo em nós uma obra nova. Vamos cantar isso em nossa vida? Que Cristo quer fazer em mim uma obra nova. Diga isso, levanta a sua mão e diga isso. Cristo quer fazer em mim uma obra nova. Cristo quer fazer em mim uma obra nova. Agora olha para o irmão, olha bem no olho desse irmão, dessa irmã. Você que já tem convivido com ele esses dias aqui, e diz assim: meu irmão, minha irmã, Cristo quer fazer em ti uma obra nova. E vamos cantar isso, vamos cantar essa verdade e pedir o Espírito Santo, porque é Ele que nos faz uma obra nova, amém? Amém? Cristo quer fazer em mim, Cristo quer fazer em mim uma obra nova, e o meu coração quer modificar. Com palmas lá em cima. Cristo quer fazer em mim, sim, Ele quer uma obra nova, e o meu coração quer modificar. As mulheres, Cristo quer fazer? Cristo quer fazer em mim. Sim, mulheres, Cristo quer sim Uma obra nova, mudar cada coração. e o meu coração quer modificar. E os homens de coração renovado? Cristo quer fazer em mim Bem forte. uma obra nova, e o meu coração quer modificar. Ele tem muitos planos pra mim, vida quer me dar. Basta abrir, abre os braços. Basta abrir o coração, Ele agirá. Através do seu Espírito. Vem Espírito Santo, vem nos transformar. Vem Espírito Santo, seu amor nos dá. Vem Espírito Santo, vem nos transformar. Vem Espírito Santo, seu amor nos dá. Para ficar bonito lá em cima. Cristo quer fazer em mim uma obra nova. Uma obra nova. Você. E o meu coração quer modificar. Pode ser mais forte, com a palma lá em cima. Cristo quer fazer em mim uma obra nova, e o meu coração quer modificar. Estende os braços, Ele tem. Ele tem muitos planos pra mim, vida quer me dar. Basta abrir. Basta abrir o coração, Ele agirá. Levanta as suas mãos, somente a sua voz então. Peça. Vem Espírito Santo, vem nos transformar. Vem Espírito. Vem Espírito Santo, seu amor nos dá. Vem Espírito Santo, vem nos transformar.
Espírito ouvir sua voz, só você. Vem Espírito Santo, vem nos transformar. Vem, Espírito Santo, Levante seus braços, canta isso. teu amor nos dá. Feche seus olhos, canta e canta. Espírito Santo, Vem nos transformar, Senhor. vem nos transformar. Vem, Espírito. Vem, Espírito Santo, Seu amor nos dá. teu amor nos Com suas palavras agora, começa a pedir. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem sobre esse lugar. Peçamos, irmãos e irmãs, um novo Pentecostes. Porque é assim que vivemos. Vivemos da atualidade do Espírito Santo. O Espírito Santo que se renova, o Espírito Santo que nos renova a cada momento, o Espírito Santo que sempre age de modo novo. Peçamos a Ele que essa tarde, repleta de graças, possa ser transbordante para nós. Vem, Espírito Santo, sobre cada um de nós. Senhor, o que nós precisamos é de Ti, o que nós necessitamos é do Senhor. Então fica conosco, Senhor, nesta tarde. Derrama-se sobre nós de modo novo, Senhor. Nós precisamos de Ti. Vem, Espírito Santo. Xaralabalaria, malalabalacandaralabalaria, maralabalaria, 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 maralabalaria. Força, irmão e irmã, reze. Esse lugar que é para nós a sala de Pentecostes, a sala do cenáculo onde Pentecostes acontece. Abra o seu coração, deixe que essa graça transborde aqui no seu coração, neste lugar, que todos possamos ficar cheios do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nós pedimos. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Diga para o seu irmão que está aí perto de você: se prepare para viver esse momento como um momento novo na sua vida, como atualização de graça na sua vida. Vai convidando ele a se sentar, por favor. Isso. À medida que você vai se sentando, vai silenciando agora. Eu quero agradecer a cada um de vocês aliás, a todos vocês que entenderam o nosso pedido de voltar no horário. Eu queria ter uma salva de palmas para todo esse povo que foi fiel, que voltou, que entendeu. Parabéns, que Deus abençoe. É assim que vamos crescendo, que possamos manter essa fidelidade no nosso chamado. E na graça da presença do Espírito Santo que está habitando em nós, irmãos, nós vamos ter agora um momento que também é especial. E a gente pode dizer que é especial porque você sabe que há uma diferença entre contar uma história e fazer memória, né? Se nós formos buscar dados históricos sobre uma cidade, um país, uma diocese, ou até mesmo a nossa vida, se a gente for, por exemplo, num cartório de registro para pegar algo sobre o dia do nosso nascimento, nós vamos ter aqueles dados históricos que contém lá no nosso registro de nascimento. Agora, se nós formos conversar com a nossa mãe ou com o nosso pai sobre o dia do nosso nascimento, irmãos, ali nós não vamos ter apenas dados históricos, nós vamos ter uma história contada com a vida, uma história que será feita como uma memória, é um memorial daquilo que aconteceu com a origem da nossa vida. E é o que a gente vai ver agora, especificamente com esse estado, o estado do Paraná.
Mas muito mais do que levantar dados históricos, de registros apenas, nós vamos conhecer os sinais do Espírito neste estado, no meio desse povo, e que hoje todos nós, de diferentes estados do nosso país, estamos podendo contemplar. Para isso, nós queremos convidar o presidente nacional da Renovação, o presidente do Conselho Nacional, Marcos Volcan, que estará nos ajudando a conduzir esse momento. Voltamos, nós estávamos lá no outro e agora conseguimos voltar para cá. No outro o quê? No Congresso Mundial. Gente, tá uma grande bênção lá. É bom estar de novo com vocês aqui e poder partilhar um pouco do que nos trouxe até este momento. Tem uma história atrás desse congresso, tem uma história atrás dos dois eventos que acontecem ao mesmo tempo. E talvez vocês estejam um pouco curiosos por saber por que fizemos dois grandes eventos aqui. O ano passado nós viajamos o Brasil todo nos congressos estaduais e convidamos em todos os eventos onde estivemos presentes para que vocês viessem para cá. E a resposta foi muito boa. Nós estamos com os dois auditórios lotados. Amanhã ou melhor, sábado nós nos juntamos lá, então vai ter que apertar um pouco, mas tem espaço para todo mundo. Vai ser uma grande celebração. Mas por que estamos aqui? Bom, eu quero convidar algumas pessoas que fazem parte disso, que representam o todo dessa história. Então eu quero trazer até aqui, convidar primeiro o Reinaldo. Vem para cá, Reinaldo, por favor. Reinaldo, que é meu antecessor, ex-presidente do Conselho Nacional, coordenador, já foi coordenador do Estado de São Paulo, enfim, tantas atividades na renovação, e que hoje coordena uma comissão, que é a comissão, uma assessoria para as comunidades, e que continua membro do Conselho Nacional como ex-presidente. Eu vou pedir também para a Verinha, coordenadora do Estado do Paraná, ficar conosco aqui, esse estado que está nos acolhendo, e que começou a nos acolher junto com o Luiz César, que era o coordenador que antecedeu a Verinha, e que no ano passado assumiu e que deu continuidade a esse trabalho do Congresso aqui. Quero convidar o Leandro, coordenador da renovação aqui da Diocese de Foz do Iguaçu, e que está no meio dos trabalhos e que larga um pouco das coisas também para estar aqui conosco. Eu quero também convidar uma pessoa que durante todos esses anos tem me acompanhado e que muitas vezes não pode, na maioria das vezes não pode estar presente nos eventos, mas que agora, porque as crianças cresceram um pouco mais, ela pode deixá-las, e elas estão aí no evento. Eu quero convidar minha esposa também para sentar aqui conosco, participar de um pequeno momento também. Vem, Sandra. Irmãos, nós temos só meia hora, então nós vamos ser breves, objetivos. Em 2008, eu comecei a participar também do ICRIS. O Reinaldo terminava um período como membro representante do Brasil no ICRIS. O ICRIS é o Serviço Internacional da Renovação Carismática. E é natural que o presidente que assume também substitua quando um membro... Nós temos uma cadeira, é a cadeira do Brasil, que é um país de língua portuguesa na América, e portanto tem uma cadeira especial no ICRIS. Depois temos mais duas cadeiras da América Latina. Então eu fui substituir o Reinaldo e ocupar esse espaço que o Brasil tem. E naquela reunião também, Michele Moran, que vocês já devem conhecer, já se apresentou para nós no evento, vai estar pregando aqui amanhã, no Congresso Nacional. Ela me convidou para assumir a Comissão da Juventude. Eu trabalhei muitos anos com os jovens, durante muito tempo. Lá, uma das primeiras coordenações que eu assumi, como no início da minha caminhada, foi coordenando os jovens da minha diocese, depois no Estado. Mas eu já fazia muito tempo que não trabalhava diretamente no ministério. E estava, então, representando o Brasil e assumi. Eles viram a Renovação Carismática Jovem do Brasil e quiseram que nós assumíssemos uma função como essa. Então foi criada uma comissão que não existia, chamada Comissão para a Juventude. Naquele mesmo ano, eles vieram nos visitar no Brasil com essa comissão, composta por 3 membros. Aí eu escolhi mais 2 membros, junto com a Michele, para compor a comissão, e participaram do Congresso Nacional dos Jovens que tivemos aqui. Nesse Congresso Nacional ficaram bastante impressionados e nós resolvemos organizar um grande evento para a juventude. E eles, quando voltaram para a reunião de 2009 no ICRIS,
contando como era a juventude do Brasil, decidiram por fazer o primeiro congresso mundial da juventude aqui no Brasil. E decidiram também porque queriam preparar a renovação com vários momentos celebrativos até 2017, e eles optaram por começar por um primeiro evento, que é o evento mundial dos jovens aqui. Já prevendo que daqui 5 anos, muitos desses jovens estarão ocupando missões importantes na vida do movimento. Então é um momento de preparação, não só celebrativo, mas um momento de preparação. Lá, hoje à tarde, durante o dia de ontem e hoje pela manhã, foram dias intensos de chamado à responsabilidade dessa juventude. E agora mesmo viemos de lá, o Márcio estava pregando para nós. Por falar onde está o Márcio? Eu esqueci de te chamar, Márcio. Vem para cá. Márcio Zolim, coordenador nacional do Ministério Jovem. E também o diretor-geral do escritório administrativo. Ele estava pregando e chamando os jovens a esse momento de nos enraizarmos e de nos segurarmos na pedra que é Jesus. Foi muito forte lá com a juventude. Lázaro esteve pregando pela manhã também. Enfim, esse encontro ele está sendo preparado há 2 anos e meio, pelo menos, quase 3 anos de preparação. E o que nos trouxe para cá? Nos trouxe para cá alguns fatos. É bom que vocês saibam que a Diocese de Foz do Iguaçu é uma diocese que tem uma participação na vida da renovação bastante direta e indireta. Em 2006, eu já estava coordenando a renovação há 2 anos. Reinaldo teve um trabalho de consolidação do Conselho Nacional, muito importante. Eu pedi para que ele estivesse aqui por causa disso, porque a gente quer projetar um movimento, mas a gente não projeta o movimento para frente, sem conhecer sua história e sem valorizar aquilo que fez parte dessa história, pessoas e trabalhos, né? Então, na pessoa do Reinaldo, a gente está valorizando não só o trabalho que ele e sua equipe fizeram, da qual nós fazíamos também parte, mas também a vida do movimento, que não começou agora, ela tem mais de 40 anos no Brasil. Então, em 2006 eu já estava com quase 2 anos de coordenação, 1 ano e meio, e nós precisávamos reformular a estrutura administrativa, que já não dava mais conta de tantos projetos novos, e eu precisava de alguém para me ajudar, porque a presidência não é um braço executivo do conselho, ela ajuda a pensar e ela tem que delegar isso para um braço executivo. O escritório nacional, ele é o braço executivo. O escritório estava em Sorocaba e nós estávamos fazendo esse processo de transição do escritório de Sorocaba. Nós não tínhamos na ocasião um espaço nacional definido ainda, como já temos na cidade de Canas e que estamos trabalhando para logo nos estabelecermos lá. E então era natural que o escritório acompanhasse as coordenações. O Reinaldo trouxe para Sorocaba e eu estava levando lá para Pelotas. Um pequeno escritório com 3 funcionários, mas nós precisávamos de mais gente e alguém que pudesse administrar uma estrutura que cada vez mais era exigida. E nós buscávamos alguém, até que um jovem, também bastante atuante no Ministério Jovem, que é o Tiago Regal, conhecendo o Márcio, disse: olha, conheço o Márcio, um jovem muito atuante, e ele fez um excelente trabalho lá na diocese dele, não só como coordenador diocesano, mas também como um administrador. Ele não é formado em administração, mas administrou a diocese. E a diocese teve um grande impacto com esse trabalho que ele fez. Um trabalho reconhecido aqui na diocese, com o crescimento de muitos grupos de oração e com toda uma organização. E eu disse assim: eu preciso de alguém como ele. E o Tiago então falou comigo, falou bem dele, a gente foi conhecendo, ficou sabendo do trabalho. Aí eu o convidei para vir para cá, para ir para lá, para Pelotas. Começou uma conversa, um discernimento que ele tinha que fazer, porque ele estava ainda em pleno mandato de coordenador diocesano e fazendo um bom trabalho. E você sabe como é que funciona isso para a vida de uma diocese. Quem é que vai querer abrir mão do seu coordenador, largando tudo, largando a família, largando o trabalho? Ele tinha dois empregos aqui em Foz, como professor, em 2 escolas, atividades intensas como pregador, enfim, membro do Conselho Estadual. Ele foi desafiado, né? E talvez depois ele possa dizer o que significou esse sim rapidamente para nós também. Ele disse um sim, né? E esse sim foi fundamental para o rumo que iam assumir todos esses projetos. Eu tenho que encurtar a história. Nós já contamos como é que funciona hoje o escritório, muitas pessoas já foram visitar. Nós hoje nós temos um quadro de 65 funcionários ao todo
no escritório e nas atividades que a gente desenvolve, não só em Pelotas, mas fora de Pelotas, deu um salto de 10 vezes mais. Não é mérito humano, eu não quero chamar, a gente não precisa das honras e glórias humanas, não é por isso que eu estou chamando a essa conversa. Mas a palavra de Deus diz também que nós devemos nos honrar mutuamente, nos honrar de forma singela e humilde, sabendo valorizar aquilo que nós temos de bom. Então, nesse tempo de praticamente 5 anos, a renovação deu um salto, e a vida da renovação passou por essa diocese. E quando nós fomos escolher a cidade onde faríamos o congresso nacional, ou melhor, mundial, nós não tínhamos Foz do Iguaçu como uma decisão nossa. Mas eles pediram lá no ICRIS para que nós indicássemos quais seriam os melhores caminhos. E os irmãos latino-americanos que lá estavam perceberam o seguinte: uma região apropriada para acolher principalmente a maioria dos que virão, qual seria? Uma região de tríplice fronteira. E qual é a região de tríplice fronteira que nós temos assim, bem preparada e que tem assim, não só atrativos religiosos como nós teremos aqui, mas também uma região que poderia trazer pessoas para conhecerem o Brasil, uma das belezas, maiores belezas que ele tem, que são as cataratas. Então o ICRIS, através dos membros latino-americanos, olharam para esta região, e eu não sugeri e não articulei essa região para ser. Não me sentia à vontade para fazer isso, deixei que o ICRIS fizesse. E aos poucos foi se configurando de virmos para cá, de fazermos aqui o Congresso Mundial dos Jovens. E nós optamos para, junto com esse Congresso Mundial, precisaríamos da aprovação do ICRIS, fazer o nosso Congresso Nacional, porque nós não podíamos ofuscar aquele evento. O evento é o Mundial dos Jovens, mas nós pensamos, vamos comemorar um grande Congresso Nacional junto com a juventude. E eles são atraídos por nossa juventude porque 60% da renovação carismática do Brasil é jovem. 60% dos quadros da renovação carismática do Brasil são jovens. Quando eu falo de jovens, estou falando de uma faixa etária dos 20 aos 30 anos, incluindo também o grupo dos adolescentes. E boa parte dos nossos dirigentes são jovens, dentro do próprio Conselho Nacional, né? Então, vejam que as coisas foram se configurando e nós viemos para Foz do Iguaçu. A história de Foz do Iguaçu está associada à história do Paraná, um estado que tem contribuído muito com a renovação carismática do Brasil. E eu comentava assim, ao falar sobre o Paraná, eu tenho que tomar cuidado para não deixar os outros estados enciumados, né? Para não dizer, não é que a gente quer dizer que existe um estado melhor que o outro, cada um tem suas características próprias, suas belezas, suas riquezas, mas nós estamos aqui no Paraná, nós temos que destacar o que é esse estado na vida da renovação carismática. E eu sempre que eu venho aqui, e eu procuro agradecê-los por aquilo que eles têm feito. Por ser um estado também próximo de onde eu moro, boa parte dos outros integrantes, ministérios e serviços vêm daqui. Tem me ajudado muito, muito na coordenação e tem ajudado, por conseguinte, o Conselho Nacional e o Brasil todo. Então é um momento de nós, publicamente, porque a gente faz aqueles agradecimentos finais, né? No final do evento, obrigado à autoridade tal, ao grupo tal, mas nós queremos nesse momento fazer com calma isso, porque nós queremos e devemos aprender a nos honrar mutuamente, a nos agradecer e dizer que nós temos essa dívida de gratidão por esse momento que estamos vivendo e porque Deus nos trouxe para cá e quis fazer isso no estado do Paraná. A Diocese de Foz do Iguaçu, eu preciso dizer para vocês que são boa parte dos irmãos que estão participando aqui são de Foz, eu tenho no meu coração essa convicção que Deus fez esse evento aqui porque vocês foram generosos. O primeiro ato de generosidade de vocês foi quando, no meio de um mandato que andava muito bem a diocese, vocês abriram mão do coordenador de vocês e deixaram ele exercer uma missão maior. Abriram mão dele e autorizaram. Ele teve que fazer um discernimento difícil e ele teve que comunicar. Eu me lembro quando a Beatriz veio aqui, ela me contou depois, a nossa secretária-geral, que está lá no outro evento, vocês conhecem a Beatriz, ela disse sim, que ia levá-lo e vocês na reunião disseram para ela: você cuide bem do Márcio lá. Então havia essa comunidade que se queria bem, e era a perda de um filho muito querido. Eu preciso dizer para vocês que nós procuramos cuidar bem dele. Ele ficou um pouco de cabelos um pouco grisalho já, né? Ficou um pouquinho mais gordinho, vocês podem ver, ele gosta de um churrasco, né, Márcio? E ele ganha bastante churrasco lá. Nos últimos tempos não tanto. E nós procuramos cuidar bem de uma vida que vocês entregaram para um trabalho administrativo.
E Deus honrou vocês. Quis que nós, em final de mandato, nós estamos no final do segundo mandato de trabalho, nós fizéssemos essa festa linda, que está enchendo tantos corações e o mundo todo. Ele não só trouxe esse congresso nacional, mas trouxe o mundo todo para dentro de uma diocese, para que vocês vissem que quando nós damos um sim, Deus retribui de forma que nós não podemos nem quantificar. Então, Márcio, eu preciso te dizer isso porque nós tivemos durante esses 5, 6 anos já de trabalho tantas coisas fazendo junto, tantas atividades, muitas vezes momentos tensos, momentos que nós tínhamos que decidir coisas e de exigência, mas eu preciso dizer publicamente para ti que eu particularmente, né, sou muito grato pelo teu sim. Eu louvo a Deus pela tua vida, eu louvo a Deus pela vida da tua diocese, eu louvo a Deus pela vida de todos os membros da renovação do estado do Paraná, e eu acredito que o Brasil também está fazendo isso nesse momento comigo, pelo teu sim, pelo sim da diocese de Foz do Iguaçu e pelo sim do estado do Paraná. Amém? Vocês podem aplaudir isso como uma gratidão que nós temos às pessoas. O Reinaldo é um homem de muita memória, de muita história. E já que eu falei de Foz do Iguaçu, falei deste filho da terra, eu sei que quando gosta de falar, ele fala bastante, ele tem muita história para contar, mas ele sabe que o nosso tempo é curto, ele vai dizer um pouquinho, ele gosta de fazer uma síntese da história do Paraná. Conta para nós um pouquinho dessa história, Reinaldo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Beata Helena Guerra. Então, irmãos, eu vou falar de alguns pontos, por causa do nosso tempo mesmo. Esse evento internacional, que é o primeiro da renovação no mundo, é o primeiro do ICRIS, o Encontro Mundial de Jovens da Renovação, e que acontece aqui no Paraná, é um dos muitos sinais com que Deus se manifestou nessa dimensão pentecostal da igreja, nesse século. Eu não vou poder falar de todos esses sinais, mas quero falar de alguns que são significativos para que a gente entender o modo de Deus operar também. Eu não sei explicar isso em relação ao Paraná. Deus é assim. Deus é aquele que ama a todos de igual maneira, mas faz as suas escolhas. Como Ele fez de um povo, fez de alguns profetas, fez de alguns apóstolos, discípulos. Deus é assim, aquele que ama, porque Ele é amor. Não ama como nós amamos acidentalmente. Podemos amar hoje, amanhã não. Não, Deus ama em essência. O amor em Deus é Ele próprio. Por isso Ele faz escolhas, sem deixar de amar os outros. Então o Marcos falava de não termos ciúmes. Eu não tenho nenhum ciúmes do Paraná, mas admiro o amor com que Deus privilegiou o Paraná em relação a essa experiência de Pentecostes. Vocês sabem que o pentecostalismo se expandiu, embora hoje reconhecido como tendo início lá naquela oração de Leão XIII, com uma experiência numa igreja pentecostal, no mesmo dia. Ele se expandiu a partir de 1906, a partir de Los Angeles, com um pastor negro chamado William Seymour, quando surgiu o pentecostalismo clássico. Então, as primeiras igrejas pentecostais do nosso século passado surgem aí, a partir de Los Angeles. E por essa escola passaram grandes fundadores de grandes igrejas pentecostais no mundo. Inclusive as duas primeiras que vieram para o Brasil. Passaram por aí os seus pastores, futuros pastores. Um deles, Luiz de Franciascon, veio para o Brasil em 1910, chegou em São Paulo sem falar português, era italiano, se encontrou com um italiano que morava em Santo Antônio da Platina, no Paraná. Aqui veio para o Paraná e aqui, em 1910, fundou a primeira igreja pentecostal das igrejas hoje chamada de Brasil Cristão, a igreja hoje chamada, junto com as igrejas Assembleias de Deus, as duas grandes igrejas de perfil pentecostal
no Brasil. A primeira igreja pentecostal do Brasil começou aqui em Santo Antônio da Platina. A renovação carismática, vocês sabem, teve os seus inícios em Campinas em 1969. Por graça de Deus eu estava lá. Conto já o início dela e a relação que tem com o Paraná. Nesse mesmo meio tempo, aqui no Paraná, um padre começou a também fazer a experiência do Pentecostes de modo particular, sem nenhuma ligação assim objetiva com aquilo que estava ocorrendo em outras partes do mundo. Em oração pessoal, começou a ter as experiências de Pentecostes. Padre Primitivo Baltazar, que depois foi para a Diocese de Santos, no estado de São Paulo. Naquela ocasião, ele morava aqui em Pranchita, uma cidadezinha de Santo Antônio do Oeste, Diocese de Santo Antônio do Oeste. Aliás, de Pranchita é também o Márcio Zolim, ele também é de lá. E o Padre Primitivo começou com essas experiências, inclusive por causa delas, teve que fazer opção por outro lugar de trabalho, e foi para Santos, né? Foi convidado a fazer o seu trabalho em Santos. E o Padre Primitivo teve um papel importantíssimo depois, né? Anos depois, na renovação carismática católica. O pessoal da Diocese de Santos sabe disso. Em 69, o seminarista Eduardo, que hoje é o Padre Eduardo Dalgert, estudava em São Paulo, na faculdade dos dos dominicanos, e o DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, nós vivíamos na ditadura, fechou a faculdade. E o seminarista Eduardo foi concluir seus estudos no Canadá, ele que era americano, jesuíta. Estando no Canadá, foi aos Estados Unidos fazer uma experiência, um retiro de fim de semana da renovação carismática. Se encantou, voltou na semana seguinte com outro seminarista, foi batizado no Espírito, mandou um livro para o Padre Haroldo. Eu trabalhava com Haroldo aqui no Brasil, Campinas, no TLC, Treinamento de Liderança Cristã. Tínhamos um grupo que assessorava o Padre Haroldo em uma das dimensões do TLC, que tinha para jovem, para adolescente, universitários, pós-TLC. Nós éramos de um grupo que o assessorava. Mandou um livro para Padre Haroldo, não tem em português, A Glow is the Spirit, de Robert Frost, um presbítero episcopaliano, não foi traduzido aqui, alguma coisa assim como Inflamados pelo Espírito. E esse livro falava da experiência pentecostal que estávamos vivendo nos Estados Unidos de forma intensa. Haroldo leu, gostou demais e começou a se interessar por aquela experiência. Veio a um retiro em Curitiba, um retiro para casais, não tinha nada a ver com renovação, um retiro para casais. No final do retiro, o Padre Haroldo sentiu de convidar os casais, no momento da ação de graças da Eucaristia, de fazerem orações espontâneas e louvar o Senhor. E convidou os casais a fazer isso, deu uma orientação, e os casais começaram a fazer aquela experiência inédita, não se fazia isso na Igreja Católica, e foram juntos em grupo, ao mesmo tempo, louvando e crescendo no louvor, e ele se encantou. Chegou em Campinas, reuniu o nosso grupo e falou: olha, aconteceu isso assim, assado, e eu quero começar umas experiências aqui nessa linha. Distribuiu alguns livros para nós, protestantes, não tinha nenhum livro, nenhum, só em 71 ia sair o primeiro, Católicos Pentecostais, ia sair editado por um protestante, inclusive, metodista, de Pindamonhangaba, Boyer, e Haroldo ia lançar depois de 72 o seu Sereis Batizados no Espírito. E a partir dessa experiência de Curitiba, nós começamos a estudar, a nos reunir e a proporcionar as primeiras experiências de oração na Vila Brandina, em Campinas, a partir dessa experiência de Curitiba, no Paraná. Vou dar um salto na história, né? Porque vocês sabem que a Beata Helena Guerra teve agora 2 milagres reconhecidos no Brasil,
E uma das observações do relator é que, interessante que esses milagres foram identificados no Brasil, que é o país hoje reconhecido que resgatou a devoção a Helena Guerra. Isso está no relatório de Dom Hugo Tani, que é o postulador, e o vice-postulador, que é o padre Dudu, que está aqui fazendo o retiro com a gente. Em 81, em Curitiba, Diego Jaramillo, um padre da Colômbia, da obra El Minuto de Dios, falou no retiro a respeito dela, a respeito de Helena Guerra. Falou muito brevemente. Eu me interessei, fui atrás de material, não tinha material. Fui buscar uma revista americana, New Covenant, que eu assinava, trouxe mais alguma coisa, eu juntei as coisas, escrevi um artigo que a revista de Dom Cipriano, Jesus Vive ao Senhor, publicou. Padre Dudu, que era jovem, não era seminarista, leu, se interessou, foi atrás de mais material, não achou, não tinha internet. Depois foi ser seminarista, depois foi para Roma, depois foi foi estudar com as irmãs a obra de Helena Guerra, se interessou, ficou amigo da congregação, hoje tem acesso a todas as obras, a todos os materiais, e por causa disso também escreveu muitas obras. Por causa daquele artigo que eu escrevi um dia sobre ela, que Diego Jaramillo pregou um dia em Curitiba, e que hoje está tendo essa consequência, e que está prestes a ser beatificado. Então, dentro do tempo da igreja, acho que em 2 anos nós teremos essa graça, que começou também aqui. Aqui começamos a Escola Nacional de Formação de Líderes e Missionários. Eu não sei porquê, mas foi em Curitiba. Estamos já na 5ª edição, que vai ser dessa vez aqui em Foz. Segunda-feira temos aula aqui já, né? Segunda-feira. E ela tem dado uns frutos que, se pudéssemos pedir os testemunhos daqui, dos presentes, formaram já líderes, coordenadores diocesanos, coordenadores de ministérios pelo Brasil todo, essa escola, que aqui começou, aqui. Então, por que no Paraná? Todos esses sinais. Tem outros, oportunamente a gente pode partilhar. Já partilhei aqui no Congresso Estadual do Paraná. Mas vejam que Deus tem um olhar especial nessa linha, nessa dimensão, a partir do Paraná, que culmina hoje com essa graça de nós todos estarmos reunidos aqui, bebendo da graça de Pentecostes, com irmãos, estávamos lá até agora no outro congresso, do mundo todo. Uma bênção que está sendo esse congresso lá, e o comprometimento dos jovens que vocês depois vão poder experienciar no sábado. Então, é preciso ter esse olhar profético e perceber o mover de Deus e usufruir daquilo que Deus faz ao nosso redor, e especialmente na linha da renovação carismática que Deus tem feito através do Paraná. Aí de Pranchita, como o Márcio falou, vem o Márcio, que fez para nós todo esse trabalho, que está à frente da grande obra que nós temos hoje em Canas, que é esse jovem que levantou também a nossa juventude carismática nos últimos tempos, e de quem Deus tem se servido para alavancar tudo isso que o Conselho Nacional discerne a respeito da caminhada da renovação. O Conselho pensa profeticamente, passa pelo coração do Marcos na sua presidência, e a execução fica a cargo dessa realidade, dessa instância de execução que está encabeçada por Márcio Zolim, que também é do Paraná. Então, a renovação é tributária de uma admiração, de um agradecimento muito grande ao Estado do Paraná, que nos deu nomes como Ironis Pudaro, o Nazir Conceição, Verinha, que aqui está, Padre Chico, Padre Schuster e tantos outros líderes através desses anos todos. Eu acho que podíamos expressar isso como um louvor profundo ao Senhor nosso Deus, com uma grande salva de palmas por esse estado, onde Deus pousou seus olhos.
Queria convidar também para que a Verinha, como coordenadora do Estado, pudesse dirigir uma palavra para nós, né? Nós não vamos deixar para agradecer no final, serão feitos agradecimentos, mas o nosso agradecimento porque a gente viu nos últimos meses, especialmente a corrida, o pique, para tu pegar aquilo que o Luiz César deixou para ti de herança, que foi esse congresso, né? Queria mencionar também, além do o Nazir Conceição, o Ironi, o Luiz César, que está aqui, também o Raul, que já está na eternidade, orando, intercedendo por nós. Eu vejo que graça é graça, não se explica, não é como você disse, não é, Reinaldo? É uma graça extraordinária de Deus, manifestada pela ação do Espírito Santo, nos concedendo, assim, esse momento tão especial. E eu vejo que é o resultado de todas as dioceses, de todo o Estado, não é? Cada coordenação estadual que passou, e que está passando, e que passará, mas tem a contribuição de todo um povo aberto, e, sobretudo, um povo de intimidade com Deus. Não que os demais não sejam, os demais estados, mas é algo que tem sido muito marcante no nosso estado. E também a fidelidade. Eu vejo assim que um coração unido ao coração do Senhor, um coração que escuta e que acolhe aquilo que Deus tem colocado para o nosso movimento no Brasil, o Senhor fazendo jus aquilo que Deus tem colocado em prática, fazendo jus aquilo que Deus tem colocado para o nosso movimento, é muito importante. Eu vejo que Deus tem respondido por isso, por essa grande graça, pela fidelidade, pela unidade, pela oração. O Senhor tem dado para nós esse presente como agora, esse reconhecimento, que o reconhecimento é para cada grupo de oração, para cada servo, para cada amigo de Deus, que tem dado a sua colaboração, desde o menor grupo de oração até o maior, todos somos assim responsáveis por essa graça. Então eu quero nesse momento agradecer a Deus por tão grande dádiva a nós. Se fôssemos assim dizer, merecemos? Não, não merecemos. É graça de Deus, mas que nós acolhemos e nos faz ainda mantermos ainda mais unidos a Deus. E eu sinto, como todos nós aqui do estado do Paraná, um compromisso ainda maior de fidelidade, de unidade e de oração a tudo aquilo que o Senhor tem colocado para o nosso movimento, que nós tanto amamos e que nós queremos ostentar assim, com muito carinho e com muito amor. Então eu pediria aqui que todos aqueles que são paranaenses se levantassem. Isso, porque é resultado de um trabalho em conjunto, não é? Cada um tem a sua parcela de contribuição. Deus seja louvado pela vida de todos vocês, de todos nós, aqueles que já estão na eternidade também, que estão intercedendo por nós também. É graça de Deus para nós. Muito obrigada. Obrigado, Verinha. Leandro, nós queremos também pedir que tu dirija uma palavra para nós. A paz de Jesus a todos os irmãos e irmãs. Falar sobre esse momento e toda a responsabilidade enquanto coordenador diocesano por assumir essa grande tarefa, essa grande responsabilidade, é a única forma de dar resposta a todas aquelas perguntas que muitos dos coordenadores diocesanos do Paraná e de outros estados que nós conhecemos, e até mesmo os próprios servos e servas da Diocese de Foz do Iguaçu, que me perguntavam muito pelo corredor: você ainda está vivo? Você está bem? E eu dizia para eles assim: se a próxima coordenação nacional, no próximo ano, pedisse para que mais um encontro desse tamanho, Foz do Iguaçu acolhesse novamente, eu diria o meu sim, porque quando nós servimos a Deus com fidelidade, Deus nos honra em tudo. E foi o que eu me apeguei muito a Deus. Eu tenho um grande amigo meu que me ajuda muito, que é o São João Maria Vianney, cura Darcy. E ele me ensinou muito a como trabalhar nesse encontro, para que realmente, uma palavra que a Vera me disse na última reunião no estado, ela disse assim: Leandro, é na fraqueza que se encontra a grandeza de Deus. E ela disse para mim assim: porque é quando somos fracos que somos fortes.
E eu saí de Curitiba com essa palavra, vim para Foz do Iguaçu, e sem medo, nem um pouco mesmo no meu coração, dizer para vocês que o meu coração está muito alegre, estou abastecido pela graça de Deus. Durante todos esses dias, eu fui dormir várias vezes, 1 hora, 2 horas da manhã, para não deixar ninguém na rua, ninguém sem hospedagem. E tudo isso, e acordando 5h30 da manhã, para poder ajudar a contribuir. Eu dizia ontem eu estava como servo no encontro, hoje eu estou como coordenador diocesano. E essa é a grande diferença, de servir a Deus na fidelidade, na simplicidade de coração, para que Deus chegue no coração de todas essas pessoas. Então, Foz do Iguaçu realmente é uma casa de acolhida, onde acolhe o mundo inteiro. E Deus, não porque nós somos melhor do que nenhuma diocese no Paraná, ou nenhum estado do Brasil, ou do mundo, mas Deus sabe onde Ele coloca a sua esperança, as suas graças. Então, Foz do Iguaçu é muito honrada, e eu, como coordenador diocesano, estou vivendo o momento mais lindo da minha vida, enquanto Renovação Carismática Católica. Eu sou filho da Renovação desde 2000, e eu recordo quando, lá na minha primeira experiência que eu fiz em 2000, quando Deus me chamou, e eu nunca vi meu pai, e eu nunca tive a oportunidade de abraçar meu pai. E naquele ano, quando Deus me chamou, eu tive que renunciar toda a vida de alcoolismo, de 9 anos da minha vida, porque eu sentia a falta daquele pai que nunca veio me abraçar. Então eu fui buscar no mundo. E diante de tudo isso, eu renunciei todas as amizades que eu tinha. E quando eu renunciei porque Deus realmente fez algo na minha vida maravilhoso. E quando eu olho para todos vocês, eu vejo a recompensa daquela renúncia no ano de 2000, de entender que eu tive que me separar de tudo aquilo que eu estava vivendo no mundo, para hoje poder ver com os meus próprios olhos a multidão de pessoas que Deus confiou à Diocese de Foz do Iguaçu, porque é muita responsabilidade, irmãos. Mas Deus honra os seus filhos. Deus honra. E o meu coração está muito alegre mesmo. Estou feliz realmente por estar à frente dessa diocese. E para o Márcio Zolim, que foi o homem que em 2009, ou melhor, em 2003, quando ele pregava em Foz do Iguaçu, ele dizia: você precisa sonhar em ser um coordenador diocesano. Eu era coordenador na época do meu grupo jovem Maranatá, na paróquia Nossa Senhora da Luz, na Vila C. E aquela semente foi lançada no meu coração. O Márcio acompanhou o momento mais difícil da minha vida que eu vivi. E quando ele foi embora, passamos momentos difíceis. E Deus, em 2009, julho de 2009, eu fui eleito coordenador diocesano de Foz do Iguaçu, porque o Márcio um dia lançou uma semente no meu coração e disse: sonha com isso, porque se é de Deus, vai permanecer. E hoje eu posso fazer história na Renovação Carismática por nada. A única coisa de dizer para vocês, eu estou muito grato por estar aqui, porque Deus é o maior em tudo, e que Ele seja louvado pela alma e pela vida de cada um de vocês. A Diocese de Foz do Iguaçu diz: eis-nos aqui para acolher cada um de vocês. Deus seja louvado. Atrás dessa gente que trabalha, que organiza, que produz, existe um carismático, uma carismática. Às vezes a gente esquece, né? A gente vê o coordenador. Vocês viram que Deus foi fazendo obras em nossas vidas, obras que nos resgataram, nos tiraram lá da bebida, nos tiraram de onde estávamos e nos fez também pessoas que coordenam, que trabalham por um tempo. Isso passa rápido, mas Ele construiu a partir das nossas histórias. Bonito ver isso, Leandro. Tu contar para nós a tua história aqui. Atrás do coordenador tem um carismático, alguém que viveu toda essa experiência de Deus e por isso está aqui hoje. Que daqui uns dias deixa outro assumindo no lugar, mas que ajudou a fazer história na vida de tantas pessoas. Obrigado a você, obrigado a Vera também, que tem um testemunho lindo de vida, de tudo que aconteceu na sua vida, né? Márcio, também te dirige, eu acho que os teus irmãos querem te escutar um pouquinho. Amém. A paz de Jesus.
Desculpa a correria, a gente um pouco lá, um pouco cá. Mas eu me sinto honrado em servir a renovação, a Jesus na renovação, né? Se eu sou o homem que eu sou hoje é porque eu servia a renovação, né? Por causa da renovação, né? Se eu estou aqui hoje é por causa da renovação, porque Deus me pensou de um lugar, né? Não foi fácil sair daqui. E eu sei assim que, ó, meu celular tocando, sou coordenador do evento, né? Eu falava para Foz do Iguaçu quando eu pregava para os servos em março que se Deus está trazendo esse encontro para cá, trouxe em recompensa a fidelidade de um povo, desse povo, né? Para mim não foi fácil, só que aqui eu passei momentos difíceis. Quando eu fui eleito coordenador de diocesano, eu passava um momento muito difícil da minha vida. E ali eu senti qual era a diferença da renovação carismática e qualquer outra coisa. Eu nunca fui tão amado na minha vida por um movimento como esse povo me amou. E o Leandro sabe disso. E esse amor me sustentou até hoje, tem me sustentado, tem me viver esses momentos lindos. Hoje em Pelotas, na frente do escritório, do ministério, hoje com a Lúcia, hoje com vocês, né? Eu vejo que aqui está a grande diferença do nosso movimento, né? Nós temos os nossos problemas, situações, mas nós os amamos. É só o amor que reúne essas duas multidões aqui essa semana. É só aquele amor que foi gerado nos nossos encontros regionais, estaduais. Eu posso dizer para vocês assim que eu sou fruto, falava lá embaixo, dessa fidelidade de homens como a Vera, como o Reinaldo, como o Marcos. Eu me sinto honrado, né, por isso. Eu sou fruto da fidelidade de tantos vocês. Nós somos frutos, né, Leandro? Nós somos dessa geração que está aqui e que ama Jesus. Eu quero dizer para vocês, né, o encontro, né, estamos no meio do encontro, e quero deixar essa mensagem assim de coração, né? A minha família está aqui, está toda a minha família aqui, a gente está em casa, eu estou dormindo na casa da minha mãe, né? Se eu chego, não consigo comer, não encontro, a mãe faz o jantar para mim, né? Que para eles e para vocês valeu a pena. E eu acredito sim que tem valido a pena nesse tempo, né? Não esperava assim isso, né? Mas quero dizer para vocês, eu acho que cada um sabe disso. Falava para os jovens lá embaixo e concluo dizendo assim: Deus falava no nosso coração quando eu pregava para os jovens do mundo que está iniciando a maior revolução que o mundo já teve. Está iniciando aqui a maior revolução que o mundo já teve, através desses dois encontros. Amém. Nós chegamos ao final desse momento que não foi nem muito bem planejado. Nós sabíamos que viríamos aqui para partilhar com vocês. E como a gente está em casa, entre irmãos, alguns momentos precisam ser muito espontâneos. É momento de abrir coração. O caráter deste momento, Deus sabe, Deus conhece nossos corações. A intenção foi essa, de partilhar tanta vida que está atrás dessas coisas que acontecem. Tanta história, e que se confunde com a história de vocês. Vocês fazem isso nas suas dioceses, vocês também são organizadores de trabalhos, de projetos, e isso tudo foi feito, afinal de contas, para vocês que vieram, para aqueles que nos acompanham também, que não puderam vir pela rádio, pela TV. Aqui vive um pouco esse momento de família carismática, que eu acho que a gente deve ter cada vez mais, de partilha, de abrir o coração, e de dizer assim, que do jeito que nós somos, nos amamos, e que temos construído uma história às vezes difícil e tensa, mas que nós nos queremos bem, e que Deus tem que trabalhar cada vez mais isso em nós, com o resultado do nosso trabalho humano e esforço, que produz esses frutos que vocês estão vendo. Às vezes pode não dar um fruto grande como esse, a gente pode até morrer sem ver nada,
mas a glória eterna, ela trará tudo às claras. Ela honrará a cada um que talvez em vida não teve um momento como esse também para ser honrado, que às vezes não é oportuno. Deus honrará a todos, e isso é uma promessa que nós aguardamos no coração para quando estivermos todos juntos na grande família cristã, carismática, humana, que Deus acolherá. Então eu gostaria que vocês, amém, podem aplaudir ao Senhor, porque Ele há de nos acolher um dia, há de acolher todos, inclusive aqueles que a gente não pode nem citar, nem lembra, né? Vocês poderiam ficar um momentinho em pé? Eu queria que vocês, daí onde estão, estendessem a mão sobre nós, e ao estender a mão sobre nós, eu pediria assim, os coordenadores estaduais que estão aqui, por favor, do Conselho Nacional, venham aqui um pouquinho, que eles, ao orar sobre nós, vão orar sobre os outros estados que estão presentes. Aí sim, essa oração por o Brasil inteiro, uma oração de unidade, de bênção. E da onde você está, por favor, abençoe o Brasil na vida dos que estão aqui em cima. Abençoe sua casa, abençoe aquelas intenções que nós ainda trazemos para cá, dizendo: Senhor, realiza a tua obra. Esse congresso ainda está no meio, tem muita coisa para ser feita, tem muito para ouvir. Amanhã nós vamos ter experiências. A Pat Mansfield, aquela dos inícios, volta a estar conosco. Enfim, nós vamos ter pessoas testemunhando aqui. Mas orem por nós, orem por esses coordenadores que se juntam também a nós como conselho. Passem aqui para frente, por favor. Vão passando. Vocês podem ver, o Brasil todo está aqui, o conselho, o coordenador de cada estado. Pedimos a oração do Brasil, do Paraná, de Foz, pelo resto do Brasil. Todos que estão aqui, todos os estados. Aqui ninguém fica atrás, pode vir para frente. Fazemos 3 fileiras. Passem. Isso. Onde você está, ore no Espírito por nós. Interceda pela renovação. Vamos colocar a vida desse congresso, ainda que tem tanta coisa para acontecer. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti como filhos e pedimos Tua bênção sobre todo o Brasil, sobre todos os estados, a começar por essa diocese de Foz, pelo estado do Paraná, mas estende Tuas graças para todo o Brasil. E já que o nosso coração é tão grande, que nós podemos acolher o mundo todo, a orar por cada coordenador estadual, por cada pessoa que está aqui, colocamos também o mundo, Senhor, o mundo que se reúne junto conosco. O nosso coração é grande para acolher vidas e o mundo, e que a nossa oração agora suba ao céu. Deus de amor, Pai eterno, que a renovação carismática cresça mais, dê mais frutos, que centenas, milhares, centenas de milhares, milhões, a humanidade como um todo possa conhecer o mover do Espírito e a obra que o Espírito está fazendo em tantos lugares. Abençoa, Senhor, neste momento, com esta oração, lugares onde há tanta falta da Tua palavra, tanta falta de amor, tanta falta do Espírito que não é pregado, anunciado. Irmãos, por um instante agora, mais, ore em línguas e deixe o Espírito clamar em você por nós, pelo Brasil, por nossas necessidades que nós não conhecemos. Continue orando por mais um instante, ore. Vamos aumentar o volume da nossa oração. Que o Marcos seja ainda mais influindo também nessa oração. Ele que preside esse conselho, a Renovação Carismática Católica do Brasil. Se tivesse aqui o Padre de Grandes, iria dizer: são 5.000 volts de Espírito Santo para rezar. Vamos aumentar o volume da nossa oração. Dá liberdade ao Espírito Santo em favor
na oração em favor da renovação carismática católica do Brasil, que se faz representar pelos nossos irmãos de cada estado, estando aqui, portanto, de todas as regiões deste Brasil continental, para que mais e mais possa esse movimento dar a sua grande contribuição para a edificação da igreja, para a edificação do reino de Deus. Que os nossos corações pulse mais e mais com desejo ardente de salvar almas, não depois, agora, não depois, já, que esse seja o nosso desejo. E eu duvido que seja por outra razão que nós estamos aqui. Sim, renovação carismática católica do Brasil, que dobra os seus joelhos agora diante do Senhor, que criou o céu e a terra, e dá para nós essa graça como dom, de poder levantar este clamor ao céu. Responde, Pai amado, em nome de Jesus, a nossa oração que chega até vós agora. Sim, Senhor, que daqui se inflame o Brasil na renovação carismática que está espalhada em mais de 260 dioceses, em todas as regiões, que cada um dos nossos 20 mil grupos de oração espalhados pelo Brasil recebam agora as graças de Deus, fruto do nosso clamor agora. Apesar da nossa indignidade, embora indignos, Deus é fiel e responde a nossa oração agora. E como lá no Pentecoste, no primeiro no cenáculo, aqui também Maria Santíssima se faz presente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado, coordenadores. Obrigado ao conselho. Obrigado por vossas orações. E que o Senhor seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.